Doutora Teresa tem a palavra. Ora, muito boa tarde a todas as pessoas que nos estejam a acompanhar hoje, dia 25 de novembro, para o nosso webinar sobre femicídio. Este dia de hoje, de 25 de novembro, honrando a memória e o exemplo das irmãs Maribal Las Mariposas, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Neste dia, e desde 2012, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas vem realizando a cerimónia pública de entrega do Prémio Teresa Rosmaninho, Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, com ele pretendendo honrar também a memória da lutadora que foi Teresa Rosmaninho. Na impossibilidade da realização deste ano de o poder fazer presencialmente em virtude da pandemia, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer anunciar que em 2021 o prémio foi atribuído ao estudo Femicídio, Contributos para a sua visibilidade e prevenção, análise retrospectiva, da mestre do ISPA, Maria Amália Dradim Lopes Teixeira, que está hoje aqui connosco. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que a experiência social demonstrou já à sociedade que o mero reconhecimento jurídico dos direitos de cidadania, sejam eles civis, políticos, económicos, sociais ou culturais, não é suficiente para assegurar e garantir o seu cabal exercício, e que se mostra necessário, por isso, aprofundar e desenvolver um conhecimento científico comprometido com a obtenção deste propósito. O Prémio Teresa Rosmaninho, Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, tem esse desidrato: desenvolver a ciência jurídica, abrir novas perspectivas e horizontes que permitam uma constante e renovada descoberta dos instrumentos jurídicos adequados à construção do desígnio da igualdade. Para o fazer adequadamente, entende a APMJ ser necessária uma abordagem e um conhecimento multidisciplinar da mesma realidade. Daí que, em todas as atividades que leva a cabo, tenha sempre procurado a colaboração de especialistas de outras ciências humanas. A atribuição no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres deste prémio assenta no facto da APMJ considerar ser esta a medida e o índice da discriminação exercida sobre as mulheres e ser a promoção e o respeito dos direitos humanos das mulheres, da igualdade, a condição objetiva e essencial à eliminação da violência. A violência contra as mulheres é a mais extrema manifestação da discriminação e da subalternização social de que nós, as mulheres, somos vítimas. É uma violação flagrante dos nossos direitos humanos. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas está consciente que a violência contra as mulheres é um fenómeno global que afeta as mulheres em todo o mundo, independentemente do país em que vivam, a classe social ou a cultura a que pertençam. Todas vivenciamos uma das diferentes formas que a violência pode assumir. O número de mulheres assassinadas pelos seus maridos, companheiros ou namorados e o das que sofrem qualquer outro tipo de violência infunde terror. Este é um problema mundial que não conhece fronteiras, culturas ou classes sociais. Daí que este ano, e tendo em consideração o tema do estudo ao qual foi atribuído o Prémio Teresa Rosmaninho, Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, foi organizado este webinar sobre femicídio. Sem prejuízo de voltarmos a falar mais detalhadamente sobre o que pretende a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas com a organização deste webinar, eu não quero deixar de começar desde já por dar a palavra à primeira oradora desta tarde, a doutora Maria Amália Dradim Lopes Teixeira, mestre em Psicologia Clínica pelo ISPA de Lisboa, que nos vai falar justamente sobre a abordagem que fez ao tema sob o ponto de vista da psicologia. Muito obrigada, doutora Maria Amália, tem o microfone.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos quanto nos ouvem. Queria manifestar a enorme honra que é ser palestrante hoje e o profundo agradecimento pela atribuição deste prémio. Esta tese que deu origem ao prémio, se me permitem, eu vou compartilhar a tela. É uma tese que foi construída sob orientação do professor José Ornelas, teve como objetivo a obtenção do grau de mestre em Psicologia Clínica e pretende ser um contributo para a visibilidade e prevenção do feminicídio. Desde logo, gostaria de enfatizar o facto de quando falamos em visibilidade, falamos na diferenciação de femicídio versus homicídio comum. O femicídio é claramente uma característica de homicídio completamente distinta e que desde logo pelo facto de se tratar, na grande maioria dos casos, de crimes perpetrados por parceiros íntimos, como de resto aqui já foi referido. O objetivo deste estudo, dizia eu, era esta visibilidade e prevenção, e para tal fomos identificar fatores de risco prevalentes e preditores deste fenómeno, bem como aquilo que entendemos identificar como disparadores de perigosidade. Estes disparadores de perigosidade têm um padrão, obedecem a um padrão e, como tal, foi para nós importante percebermos onde é que poderíamos efetivamente atuar. Um breve enquadramento histórico-conceptual, que de resto é um resumo do estado da arte académica sobre esta matéria. Eu parti em quatro submódulos, digamos assim: violência contra as mulheres, femicídio propriamente dito e o seu conceito, fatores de risco, que aqui estudamos, e o femicídio no atual contexto de pandemia, que infelizmente ainda ocorre. Quando a tese terminou, estávamos em confinamento, neste momento, infelizmente, a situação continua problemática. Então, quando falamos de violência contra as mulheres, falamos, lamentavelmente, de um fenómeno que foi legitimado durante séculos, seja por dogmas religiosos, sociais, políticos. A verdade é que ele foi sempre escondido, nem sequer era observado. Passou a um problema social reconhecido apenas e só nas décadas de 60, 70 do século XX. Existem vários corpos teóricos, eu optei por referir dois corpos teóricos distintos sobre esta matéria. Um deles, claramente, o paradigma feminista, que refere a diferença de género como uma problemática a excluir e naturalmente também a identificar, e depois temos os teóricos da violência na família, que muitos deles referem que se trata de um fenómeno lato do conflito familiar. Por exemplo, Walker tem uma teoria do ciclo de violência que, não sendo virtuoso, lamentavelmente ele é demasiado vicioso. Dizia eu, este ciclo de violência partido em três partes, que é o início da tensão, ou seja, a fase em que começam a ocorrer alguns conflitos familiares e que ainda não são sequer muito valorizados, depois a máxima tensão e numa terceira fase a lua de mel. Quem é técnico ou já foi técnico de apoio a vítimas
tem clara esta noção de que muitas dizem não, agora as coisas estão equilibradas, ele está a tratar muito bem, escamoteando uma realidade que está só a tratar-se de um ciclo lamentavelmente vicioso, como eu dizia. A violência doméstica é um padrão de comportamentos abusivos, tal como a APA, Associação Americana de Psicologia, refere. São maus tratos das mais diversas ordens e os atos, em regra geral, em contextos de intimidade. Quando passamos para o conceito propriamente dito e para a cronologia deste conceito, femicídio, podemos registar que este termo foi usado pela primeira vez por John Corey num romance que era uma sátira política ao início do século XIX, em Londres, e, portanto, retratava a morte da heroína deste romance. Ele foi retomado em 1974 pela escritora Carol Orlock, e depois em 76 a feminista Diana Russell toma este termo como uma definição não neutra e começa a haver aqui um desenvolvimento de uma definição mais específica. A morte de mulheres de forma violenta pela condição de ser mulher. Em 92 é escrito o livro sobre políticas do femicídio e, efetivamente, todos os académicos e investigadores desta área começam a observar este tema com maior detalhe. Campbell, por exemplo, em 2003, já refere uma designação mais lata, em que fala no homicídio que envolve vítimas do sexo feminino no contexto das relações íntimas, portanto faz aqui uma abordagem já mais afunilada e, portanto, falando nos relacionamentos íntimos como sendo a maior parte dos casos que dão origem a femicídio. Os fatores de risco, eles são diversos, mas lamentavelmente também convergem. Este homicídio conjugal, assim designado, também tem fatores de risco extremamente recorrentes, sejam as histórias de abusos físicos, as ameaças, as perseguições, a violência psicológica, naturalmente, e também a física, e, portanto, há aqui, durante todo este processo, fatores preditivos para a identificação e para a erradicação deste fenómeno. No atual contexto de pandemia, e dizia eu que isto foi terminado em fevereiro de 2021, estávamos mesmo ainda em confinamento, agora não tanto, mas no dizer do Weil, socióloga, o fenómeno global súbito, imprevisível, que é a pandemia, tem também em parceria um fenómeno global, constante e previsível, que é o femicídio. Todos os anos morrem mais de 90 mil mulheres por força de relações e dos seus parceiros, e cujos agressores são os seus parceiros íntimos. A pandemia, naturalmente, que aumenta a fragilidade das vítimas, e naturalmente também que há uma tendência para se perpetuarem os movimentos de violência e agressão, havendo estes confinamentos constantes que estão a ocorrer pelo mundo fora. Enquadramento tentei fazer assim uma abordagem sucinta para não vos maçar muito e queria falar-vos um pouquinho
do método de trabalho para esta análise. Foi feita uma análise temática, com recurso naturalmente à construção de diversas matrizes temáticas, e os corpos de análise foram os relatórios da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Esta equipa é uma equipa que foi, o procedimento de análise retrospectiva foi regulado em 2016 pela portaria 280 e esta equipa iniciou funções em janeiro de 2017. Desde logo referir que ela é coordenada pelo juiz jubilado Dr. Rui Carmo e que é uma equipa multidisciplinar. Tem como missão e objetivos, naturalmente, fazer a análise de situações de homicídio, de processos já com decisão judicial transitada em julgado ou decisão de arquivamento ou não pronúncia, e o objetivo, naturalmente, que é encontrar a capacidade de implementação de metodologias preventivas. Para a análise dos resultados foi constituída uma caracterização referencial destes 11 relatórios, que já passarei a abordar, a identificação dos prevalentes fatores de risco e também a identificação daquilo a que nós designamos padrões de perigosidade. A caracterização referencial destes 11 relatórios, de notar que à data existem já 15 relatórios. Para ser um pouco rigorosa, decidi, e porque foi este o trabalho que submeti, decidi manter os relatórios que foram analisados, sendo certo que pela abordagem que fiz aos 3 subsequentes, pude constatar que efetivamente as diferenças não são significativas. Nestes 11 relatórios, dizia eu então, 11 são agressores do sexo masculino, 9 companheiros ou ex-companheiros, 2 filhos e existem 10 vítimas do sexo feminino. Não vou detalhar-vos as circunstâncias de femicídio, vou só partilhar, porque me vou permitir partilhar, e perdoem-me a expressão brejeira, os murros no estômago que fui sentindo ao ler as descrições destes detalhes. As causas de morte são diversas: asfixias, imolações, agressões com bastões, tentativas de afogamento, mas são de uma crueldade digna de registro para prevenção, fundamentalmente. Os fatores de risco presentes em praticamente todos os relatórios são a história de violência doméstica nestas relações, a recorrência com que ocorrem. Existe também uma análise a um detalhe específico, que é a tentativa de estrangulamento, as ameaças de morte e ainda peço desculpa, o stalking. As perseguições são uma constante nestes relatórios. Aliás, a descrição das perseguições são uma constante. Há pouco referia a construção de matrizes temáticas, e para estes fatores de risco fomos à procura dos antecedentes de risco, nomeadamente quando me reporta a história de violência, dos antecedentes, as datas de feminicídio e os intervalos em meses ou anos em que ocorreram, e devo dizer-vos que nos casos que analisei há intervalos na ordem de 8 meses até 40 anos, portanto, com histórias de violência e com recorrências de violência com uma frequência também digna de registro e registada também sob a forma de denúncia nos serviços existentes.
A tentativa de estrangulamento, ela é muitas vezes identificada nos relatórios de análise de risco que se fazem às vítimas, nos serviços, sejam de segurança pública, seja nas diversas instituições. As ameaças de morte são observadas através de relatos e também são recorrentes e são também partilhadas nas denúncias que são efetuadas e também através das avaliações de risco. E o stalking tem registros também de alguns requintes de malvadez. Estas mulheres sentem-se perseguidas, perdidas, desapoiadas e numa constante ansiedade. Estão aqui referidos em 4 destes fatores de risco o termo disparador de perigosidade. E este disparador de perigosidade é um momento que nós observamos como sendo um momento preocupante e o momento em que realmente o evento femicídio pode ocorrer. E estes momentos são, regra geral, observados a quanto das denúncias, quando uma mulher denuncia ou alguém o faz por ela, o momento em que a mulher quer dizer basta, quer separar-se ou manifesta a vontade de ruptura e naturalmente este não é propriamente um momento, mas também não deixa de o ser, que é a ausência de apoio da comunidade. Quando alguma mulher pede ajuda, e muitas vezes poderá até ser vizinhos, as pessoas optam lamentavelmente por usar aquele velho ditado do entre marido e mulher, ninguém mete a colher, e portanto as pessoas não reconsideram este crime de violência como um crime público e portanto ignoram. Estas frases que aqui estão alinhadas com estes momentos de disparadores de perigosidade são também retiradas dos relatórios. Uma das mulheres morreu e aqui está escrito: o suspeito afirmou que tinha visto a vítima abandonar a esquadra da PSP acompanhada pelo advogado e, pensando que tinha feito queixa contra ele novamente, decidiu acabar com a vida dela. Tão simples quanto isto. No caso da separação, a vítima informa, e neste caso é dramático porque temos um agressor a cumprir pena e ainda assim esta mulher vive atormentada com a saída da prisão deste agressor. E mais a questão da comunidade, novamente, como eu referia, os vizinhos nunca fizeram nada. Umas vezes acham que não lhes é devido, outras vezes também têm medo dos agressores. Existem, de facto, aqui uma série de questões que devem ser abordadas. Eu fiz uma súmula, porque isto é digno de discussão e de análise, mas há claramente uma necessidade do foco na articulação entre as entidades intervenientes. Observaram-se nestes relatórios, para além das recomendações da equipa de análise retrospectiva, de facto, uma ausência de articulação e de trabalho em rede dos diversos serviços, sejam a segurança pública, sejam os serviços sociais, sejam até os próprios tribunais. As medidas preventivas mais eficazes a quando da denúncia ou da separação é um tema também digno de análise aprofundada, porque talvez medidas de coação e de afastamento do agressor, educar para o comportamento mais eficaz e assistivo da comunidade,
dar a conhecer, porque infelizmente ainda temos muitas zonas geográficas até do nosso país que não entendem como válida a sua legitimidade para participar e para denunciar uma situação de violência que conheçam, e portanto, e começar desde logo nas escolas, promover o empoderamento das potenciais vítimas, que são as nossas meninas, e promover a educação dos potenciais agressores. De facto, temos aqui ainda muito trabalho a fazer, e este trabalho, na prática, pretendeu apenas ser uma súmula daquilo que tem sido observado. Não deixo de partilhar, e para terminar, esta frase não pretende ser bombástica, ela pretende ser um detalhe aprofundado de um caso em concreto. Acudam-me, vou morrer, disse-o uma mulher da janela da sua casa. Esta mulher foi ouvida, mas ignorada, e acabou morta a esvair-se em sangue, com o agressor sentado no sofá a aguardar. São situações dramáticas, complicadas, e que exigem de facto uma enorme multidisciplinaridade na análise. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, doutora Maria Amália Gradinho Lopes Teixeira, pela a forma sucinta, clara, como abordou o tema. Todas estas questões, estas notas que nos fez, que chamou a nossa atenção, muito particularmente aquilo que chamou os disparadores da perigosidade, são muito relevantes para o nosso trabalho, porque quem conhece o trabalho da APMJ saberá com certeza que não é exatamente por acaso nem que escolhemos este tema para fazer este webinar, na medida em que isto é o início de uma reflexão sobre esta temática, com vista à apresentação de uma proposta legislativa na próxima legislatura, uma vez que este tipo de violência é um tipo de violência que não pode continuar a ser suportado por nenhuma de nós. Vou agora pedir à professora Madalena Duarte, cuja apresentação quase me dispenso de fazer, dada a ser conhecida de todas nós. A professora Madalena Duarte, da Universidade de Coimbra, dirige no Centro de Estudos Sociais o projeto de homicídio nas relações de intimidade e vai-nos falar justamente sobre este projeto e dar-nos a perspectiva da sociologia sobre esta matéria. Doutora Madalena Duarte tem o microfone. Muito obrigada. Quero começar por agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, que muito me honra, e não quero deixar de saudar a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas por todo o trabalho importantíssimo que têm feito na sensibilização, na formação de profissionais e outros públicos em matérias tão relevantes como a que hoje aqui discutimos. E que de facto nenhuma discussão é demasiada, como acabámos de ver pelo trabalho apresentado, e quero também dar os meus parabéns à vencedora do prémio por este relevante trabalho. Foi-me pedido para fazer uma breve apresentação do projeto que estou a coordenar no Centro de Estudos Sociais. O projeto intitula-se IFIN Law, Homicídios nas Relações de Intimidade, Desafios ao Direito. Este é um projeto que ainda está em curso e que teve início sensivelmente em junho de 2018. Nós sabemos que obviamente a resposta para os casos deste tipo de violência não se esgota no direito, há várias frentes de combate, ainda agora vimos,
mas de facto não podemos ignorar a centralidade da lei e dos tribunais nesta matéria, quer na prevenção especial, quer na prevenção geral, e esta é a área de análise deste projeto. O que nós nos propomos fazer e que temos feito é então analisar a resposta legal aos casos de violência nas relações de intimidade que terminaram em femicídio, em homicídio e em tentativas de homicídio, identificando então os principais obstáculos à aplicação da lei. Para alcançar este propósito, nós seguimos 3 grandes eixos de análise: sociojurídico, onde procuramos identificar a cultura legal dominante, resultante das sentenças e das práticas profissionais nesta matéria; criminológico, estudamos este crime num quadro holístico, procurando compreender a diversidade de situações que engloba e contribuindo para o aumento do seu conhecimento; e feminista, ou seja, nós partimos de uma análise que percepciona este crime como consequência de relações desiguais de género. No que diz respeito à metodologia, nós já analisámos cerca de 170 processos pelas várias comarcas, não são só as decisões, são os processos completos, e estamos igualmente a realizar entrevistas, quer com profissionais de direito, quer com intervenientes diretos em casos que acabamos por selecionar. Como disse, há várias pistas que estamos ainda a analisar, mas não quero deixar de trazer para aqui algumas reflexões que nos parecem relevantes. E a primeira, desde logo, não é uma novidade, é que não é possível pensarmos no tratamento legal dos femicídios e homicídios em relações de intimidade sem refletirmos sobre a atuação das polícias, da lei e dos tribunais a montante, ou seja, na sua atuação perante os casos de violência numa relação de intimidade. É certo que há femicídios que surgem sem que haja uma denúncia prévia por violência, mas não é possível ignorar que a grande maioria tem, de facto, no seu lastro um historial de violência doméstica. E há aqui 3 fatores que nos parecem particularmente relevantes. O primeiro está relacionado com o facto de a premeditação destes crimes ser significativamente mais frequente, como a doutora Amália ainda agora disse, após uma separação ou denúncia. Ora, não podemos, enquanto sociedade, continuar a pedir às mulheres que denunciem situações de violência e depois não assegurarmos a sua proteção. O segundo fator prende-se com a elevada percentagem de casos em que o homicídio ocorre após um comportamento reiterado de stalking, perseguição, controlo e ameaças. Os tais padrões de perigosidade que ainda agora se falou. E o terceiro fator está relacionado com a percentagem significativa de casos em que há um suicídio a seguir ao femicídio. Ora, para estes casos e para os homicidas com este perfil, não há propriamente uma pena que os possa dissuadir. Então, o que é que estes 3 dados nos mostram? Mostram que é fundamental repensarmos a avaliação de risco, e esta é uma questão de extrema importância. Mostra também que não se pode desvalorizar sinais que sabemos de alarme e que não se pode colocar o ónus da percepção do risco apenas na vítima. E também, obviamente, mostra-nos que é necessário aplicar medidas cautelares adequadas. Na maioria dos casos não há, por exemplo, aplicação de medida de afastamento. Nós sabemos que, mesmo administrativamente, esta não é uma medida fácil de aplicar, mas se não é, então tem forçosamente de se pensar noutro tipo de medidas. Ainda relacionado com a questão do tratamento legal que é dado à violência doméstica, também não podemos deixar de sinalizar alguns fatores que nos continuam a parecer preocupantes, como seja um número elevado de arquivamentos, a desvalorização de ofensas que são tidas como menos graves e uma insistência que encontramos ainda em alguma jurisprudência numa intensidade dos atos cometidos ou mesmo na reiteração. Também não podemos deixar de notar ainda uma desvalorização da violência psicológica, a convolução para outros crimes
menos graves, como a ofensa à integridade física, crimes estes que não têm natureza pública. Persiste também uma fragilidade da prova, que acaba por ter influência na taxa de condenações, e estas são algumas questões que já tínhamos, aliás, identificado noutros estudos e que continuam. Depois, centrando-nos já nas questões relacionadas com o tratamento do femicídio, homicídio, e sobretudo aqui vou-me centrar mais nas narrativas encontradas nas decisões judiciais. Eu quero salientar muito rapidamente 3 pontos. O primeiro prende-se com a avaliação das emoções pelo direito penal, que é particularmente evidente nestes casos. Embora se evite crescentemente e bem o uso do termo homicídio passional, a verdade é que em inúmeras decisões judiciais continuamos a encontrar a ideia de que o assassinato das mulheres é um crime movido pela paixão ou, citando mais textualmente, com o calor da paixão. O problema que daqui resulta não é apenas, mas também o é, a dificuldade ou a impossibilidade do sistema de justiça criminal perseguir os fins da lei penal sem cair na tentação de uma visão romantizada deste crime. Mas também o facto de, não raras vezes, esta paixão surgir como análise de facto, tornando-se quase uma verdade processual. E refira-se, este é um facto dado como provado, quase exclusivamente, apenas nos casos em que é um homem a matar a mulher e não o contrário. Ou seja, encontramos frequentemente a ideia e a expressão homem apaixonado, mas o conceito de mulher apaixonada parece não existir. Claro que estas emoções têm uma ponderação, como já disse, genderizada. Os ciúmes, por exemplo, que também surgem muitas vezes nestas narrativas, parecem surgir desculpabilizando o agente, quando do sexo masculino, mas agravam a culpa da agente feminina. De facto, a avaliação de emoções parece ainda muito diferenciada nos casos em que são mulheres que cometem o homicídio. A tradicional dicotomia de género, agressividade / passividade, tem uma tradução na avaliação da culpa de quem comete o ato homicida. Como referem alguns autores e autoras, não pode haver grandes dúvidas que a defesa assente no calor da paixão é genderizada. E isto acontece, e não é exclusivo em Portugal de todo, porque o sistema de justiça criminal assenta nas emoções de um dito homem razoável, e aqui, como em tudo, aliás, a linguagem não é neutra. Trata-se da razoabilidade esperada do comportamento masculino e não feminino. E assim, o ciúme, a vingança, a malvadez surgem frequentemente como grau de valoração na determinação da culpa do agente quando este é mulher. Aliás, nestes casos, parece que a única circunstância considerada válida é a legítima defesa. Por fim, o meu terceiro ponto tem a ver com a tendência, identificada não apenas nos casos de femicídio, mas também de violência doméstica, a tendência para a construção de uma tipologia de ideais de vítimas. Na base desta construção está a convicção de que estamos perante um crime em que há uma clara responsabilidade partilhada, ou seja, em que a culpa do ato não reside totalmente no agente, neste caso no agressor ou no homicida. A questão que se impõe é, então, o que é que fizeram ou não fizeram estas mulheres que contribuísse para o seu estatuto de vítimas. Mais uma vez, a ideia de que o crime de violência doméstica tem uma responsabilidade partilhada. Noutros estudos que desenvolvemos, foi possível identificar um conjunto recorrente de estereótipos de género e ideias pré-concebidas sobre as mulheres vítimas de violência doméstica que alimentam esta tipologia de vitimação e à qual corresponde uma certa essência de feminilidade. É um pouco como se uma boa vítima e uma boa mulher podem nem sempre coincidir, mas uma má mulher nunca poderá ser uma boa vítima.
Portanto, persiste o pressuposto de que há uma diminuição da culpa do agressor em virtude do comportamento da vítima que instiga o comportamento criminoso. Nos casos de femicídio, não é raro encontrarmos então a ideia de vítima provocadora ou precipitadora, que, para citar expressões usadas em alguns acórdãos, que provoca, humilha, traumatiza o agente. E aqui, muitas vezes, já não tão recentemente, felizmente, mas questões mesmo como a infidelidade continuam a estar presentes nestas decisões. Ora bem, sabemos perfeitamente que magistrados e magistradas são pessoas que estão inseridas na sociedade e que, por isso mesmo, tal como qualquer um e uma de nós, têm estereótipos e preconceitos. O problema é mais evidente quando estes estereótipos estão tão enraizados que estes profissionais têm pouca consciência que os carregam, referindo-se a estes aspectos como sendo evidências que resultam da sua experiência na magistratura. Ora, num crime em que as declarações das vítimas merecem, de facto, uma ponderada valorização, uma vez que esta violência ocorre normalmente dentro do homicídio conjugal sem testemunhas, esta situação torna-se mais grave e pode levar, inclusive, a uma vitimização secundária, uma revitimização. Aliás, este foi um alerta também do relatório Grevio, em 2019, sobre Portugal, onde se concluiu que os processos judiciais continuam a expor as vítimas ao risco de vitimização secundária como consequência de estereótipos duradouros. Para terminar, deixem-me apenas concluir dizendo que a perspectiva que move esta investigação não é da crítica simples ao direito de todo, mas sim de obter uma perspectiva informada nos obstáculos que existem no acesso ao direito e à obtenção de justiça por parte das vítimas, sem ignorar as potencialidades que o direito pode ter na transformação das formas de opressão e de violência que se encontram alojadas nas estruturas, nos valores dominantes das nossas sociedades, como é o caso da desigualdade de género e do patriarcado. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Madalena Duarte, pela sua brilhante exposição, que focou um dos pontos que nos é mais caro, que é justamente a desconstrução dos estereótipos de género na aplicação do direito e também na transformação do direito, quando de ciência, de um instrumento de opressão que tem sido de nós, as mulheres, num instrumento justamente de libertação, de edificação de uma sociedade que nos possa servir a todas nós, a todos os membros da espécie humana. E isso, neste momento, já não é uma reivindicação das mulheres, é uma exigência democrática da sociedade. E é uma exigência democrática, uma exigência política que se renova constantemente e que em Portugal, neste momento, é particularmente atual em função, e repito, das eleições legislativas que em breve terão lugar. Mas antes de continuarmos esta nossa discussão, vamos dar um salto para o outro lado do Atlântico para ouvir a doutora Fabiana Paes, insigne magistrada do Ministério Público de São Paulo e também presidente da Associação Brasileira, da secção paulista da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e uma querida amiga. A doutora Fabiana Paes, a palavra. Boa tarde, doutora Tereza, boa tarde,
Caras colegas, doutora Maria Amália Lopes Teixeira, doutora Madalena Duarte, é uma grande honra, uma grande satisfação poder cruzar o oceano e estar em Portugal nesse momento, conversando e tendo essa troca, esse aprendizado com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite e restar as minhas homenagens muito calorosas à doutora Tereza Férrea, à doutora Aurora Rodrigues, que são mulheres que muito me inspiram para seguir em frente nessa luta, nesse trabalho, porque são mulheres que vieram na nossa frente, são mulheres numa geração anterior que abriram caminhos para que nós, juristas feministas, pudéssemos trilhar esses caminhos que já foram abertos de forma tão eficaz e tão competente por essas mulheres maravilhosas. É um grande prazer, é uma grande honra. Resto todas as minhas homenagens aqui. Agradeço aos colegas que estão nos assistindo aqui nesse webinar. Eu já verifiquei que temos colegas do Brasil, nossa presidente Manuela está conosco, também de Angola e de outros lugares aqui do Brasil também. Resto a elas as minhas homenagens também. E é uma grande honra e uma grande alegria essa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica nos trouxe essa oportunidade de trocas, de conhecimentos e de podermos evoluir todas juntas. Esse tema do feminicídio é um tema bastante difícil, é um tema bastante caro. Eu trabalho como promotora de justiça já nos últimos 23 anos, e na área da violência doméstica e familiar, muito especialmente em relação a isso. E por isso existe uma preocupação bastante grande da minha parte e da parte de várias operadoras do direito aqui no Brasil, muito especialmente com o contexto político atual brasileiro, e eu vou começar por aí a minha conversa com as senhoras e senhores. Vou abrir aqui, vou pedir a licença para dividir aqui o meu slide. Vamos abrir aqui, só um minutinho, estamos abrindo, espero que possam visualizar. Estão visualizando aqui? Aqui tem o meu contato de Instagram, né? Fabi Dalmas Paz. Quem quiser entrar então, em contato comigo, é um grande prazer trocar ideias com os colegas e colegas de Portugal. Então, eu começo a nossa conversa, a nossa reflexão a respeito da questão da atualidade, porque a gente tem que contextualizar a atualidade política do Brasil para que a gente possa refletir a respeito do aumento do número de violência doméstica contra a mulher e do aumento do número de feminicídios. Então, em termos mundiais, a gente vive num mundo muito desigual, né? Nós sabemos que 1/5 mais rico do Brasil, do mundo, consome 86% de todos os bens e serviços, né? E essa desigualdade, ela reflete em todas as esferas. Muito especialmente em relação ao meu país, né? Nós tivemos cortes muito significativos na educação, e nós sabemos que a educação, né, e a doutora Amália falou muito da questão da educação de gênero, ela é poder. E quando a gente corta a educação, a gente corta poder e a gente reforça ideias de ignorância, de desigualdade, de pobreza, que não fazem com que o direito possa, de fato, efetivar a sua missão. Uma outra reflexão a respeito desse contexto atual político brasileiro diz respeito à falta de proteção às mulheres mais vulneráveis, às mulheres negras, às mulheres indígenas, um completo desrespeito à demarcação das suas terras, um completo desrespeito ao meio ambiente. Nós tivemos a COP agora há pouco tempo, então nós sabemos o quão danoso essa falta de compromisso internacional de alguns governantes, muito especialmente do governo brasileiro, vai refletir muito negativamente na vida de mulheres e crianças.
eu gostaria de chamar muita atenção, porque isso tem uma relação direta. As senhoras vão me perguntar, mas Fabiana, o que isso tem a ver com o direito? A relação é absolutamente direta. Quando nós temos algumas lideranças brasileiras com falas misóginas, homofóbicas, racistas, essa forma de expressão política legitima a prática de violência contra as mulheres. E, nesse mesmo sentido, nós temos estabelecimento de cortes de políticas públicas para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, aliado a um fator que esse é mundial realmente, né, que é lamentável também em época de pandemia, que é a negação da ciência e a exclusão das mulheres como grandes inventoras, grandes professoras, grandes pesquisadoras. Nós fomos praticamente apagadas da história da ciência. E esse é um momento no mundial que a gente precisa retomar esse debate. E onde está a origem dessa violência tão grave contra mulheres e meninas? Né? Dentro algumas feministas internacionais, né, destacam e estudam a questão da dicotomia do público e do privado, e é justamente nesse momento em que as mulheres saem da esfera pública e vão para a esfera privada que há a ruptura desse poder masculino que oprime as mulheres e que faz com que essas mulheres fiquem expostas à violência doméstica e familiar, e como ápice final dessa carreira, dessa escalada de violência, o feminicídio. Então, infelizmente, o nosso país, com esse contexto essa pequena introdução que eu fiz questão de fazer até para render as minhas homenagens a todas as pessoas, mulheres e homens que lutaram antes de nós pelo regime democrático brasileiro, que está ameaçado no presente momento. Então, o Brasil, infelizmente, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Esse dado é um dado vergonhoso, ele é um dado do mapa da violência contra mulheres, e ele tem muito a ver com esses estereótipos de gêneros aí que nós estávamos falando. Então, a primeira imagem é do carnaval, acabou pulando um pouco rapidamente, mas esse estereótipo da mulher sexy brasileira, o corpo negro sempre disponível, né? Essa imagem de disponibilidade da sexualidade da mulher brasileira, né? E vários comportamentos machistas que enfatizam a subalternidade feminina e que são a origem da violência de gênero, a origem do feminicídio. E a gente chega no feminicídio propriamente dito. O feminicídio, né, ele é uma epidemia no Brasil, né, nesse atual momento. 30% das mulheres brasileiras já foram ameaçadas de morte por um parceiro ou por um ex-parceiro, né? 1 a cada 6 já sofreu tentativa de feminicídio. Esse é um dado do Instituto Patrícia Galvão, que é um dado de pesquisa brasileira, de um instituto que desenvolve um trabalho muito importante, e desta semana, é um dado exatamente super atualizado. 57% dos brasileiros conhecem alguma mulher que já foi vítima de ameaça de morte pelo atual companheiro, e 37% conhecem uma mulher que já sofreu uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio. Então, os números são absolutamente chocantes, são números muito altos e totalmente inaceitáveis, né? E aí vem a boa notícia de como o direito, né, pode nos auxiliar a construção de um mundo mais igual, com menos violência e com mais proteção às mulheres. A Lei Maria da Penha vem nesse contexto, e eu acredito, como operadora do direito já há alguns anos, que ela pode sim salvar a vida das mulheres. Ela é uma legislação que foi construída pelo movimento feminista após a pressão do caso da própria Maria da Penha, que foi vítima de tentativa de feminicídio pelo seu companheiro. Então, essa construção da legislação Maria da Penha, ela faz com que essa legislação seja muito importante no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. E eu destaco aqui a questão do binômio da prevenção-punição. Embora eu seja uma operadora do direito que trabalho como promotora de justiça processando agressores de violência doméstica e familiar, já tenha trabalhado em diversos casos de feminicídio, inclusive, eu acredito que nós
temos o dever de trabalhar em rede e que nós precisamos destacar a importância dos currículos escolares em todos os níveis de ensino para que desenvolvam conteúdos de direitos humanos, de equidade de gênero, de raça, de etnia e o problema da violência doméstica e familiar. E é justamente isso que o artigo 8º da Lei Maria da Penha destaca. Então, ele trabalha com esse sistema preventivo da violência doméstica e familiar. Né? E ele entende, a Lei Maria da Penha ela é uma lei muito completa, justamente porque ela não tem um viés apenas punitivo, que pensa na punição, porque é óbvio que nós entendemos que quando a sociedade falha, quando o Estado falha, a família falha, não resta outra alternativa que não a punição, ela é necessária. Né, até para a regulamentação da sociedade. Mas o ideal é que se trabalhasse no eixo da prevenção. E a Lei Maria da Penha traz a interdisciplinariedade que foi trazida aqui pela doutora Tereza, que ressaltou no início da sua fala a importância de trabalharmos aí, nós temos a doutora Madalena da Sociologia, a doutora Amália da Psicologia, eu do Direito, a importância de nós conversarmos, de nós trocarmos saberes, porque é essa interdisciplinariedade que vai trazer a riqueza e a construção de um direito mais justo, de um direito mais adequado. E a Lei Maria da Penha contempla essa visão interdisciplinar da legislação, e ela traz vários conhecimentos práticos em relação ao que acontece no dia a dia das vítimas, né? Se por um lado a gente muitas vezes incentiva essa vítima a denunciar um crime, como a doutora Madalena ressaltou aqui na sua fala, o Estado também tem a obrigação de dar a proteção a essa vítima que está denunciando esse agressor. E aí, muitas vezes, os operadores do direito, da magistratura, do Ministério Público, eles não compreendem muito bem o que leva a vítima a silenciar. Eu já ouvi de diversos magistrados, promotores, advogados, frases no seguinte sentido: eu não gosto de trabalhar com a violência doméstica e familiar contra a mulher ou com o feminicídio. O feminicídio já é uma outra situação, mas com a violência doméstica e familiar, porque a vítima sempre volta atrás. Mas nós temos que insistir numa questão importante, que é entender por que a vítima volta atrás. Né? Ela volta atrás, primeiro, porque ela muitas vezes não se enxerga como vítima. E na violência obstétrica, que é uma outra forma, a gente pode até pensar num próximo seminário sobre esse assunto, que eu acho bastante interessante, muitas mulheres não conseguem enxergar que foram vítimas de violência obstétrica. Na violência doméstica psicológica, também é muito comum a mulher achar que aquilo não, ele não me deu um tapa, ele não me deu um soco, então isso não é uma violência. Ela não se reconhece como vítima de violência. Uma outra questão também bastante interessante é a fase da lua de mel, que a doutora Amália ressaltou aqui, o ciclo da violência, que faz com que essa violência comece como uma ameaça, ela vá para uma agressão um pouco maior, como uma lesão corporal, uma vias de fato, e ela vá alcançando níveis mais profundos de violência até que o agressor parece que se arrependeu, oferece flores, não pensa mais em fazer, voltou atrás, parou de beber, parou de usar drogas, agora ele vai ser um santo, leva flores, é uma maravilha. Só que essa aí é a fase da lua de mel. E a psicologia nos traz, e a doutora Amália trouxe isso aqui para a gente hoje, que é justamente quando o ciclo retoma, e aí começam novamente as violências psicológicas, etc, 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 podendo até chegar ao ápice da violência, que é o topo do iceberg, né? Que é o feminicídio. Então, esse silêncio da vítima também ele ocorre muitas vezes por inversão de culpa, né, por dizer que a vítima, isso é muito comum em crime de feminicídio, tanto a doutora Tereza como a doutora Madalena trouxeram esses elementos da questão do crime passional. A gente tem que abandonar esse termo passional, não é crime passional, quem ama não mata, é crime de ódio, é crime de poder, não é crime de paixão. Né? Então, a questão dos ciúmes é outra palavra que a gente também tem que abandonar. A gente tem que riscar essa palavra ciúmes. É crime de posse, é crime de poder.
Então, muitas vezes, a construção desse vocabulário jurídico não neutro, mas que foi construído, nós sabemos quem são os nossos legisladores, na sua maioria os homens, que legislam a respeito de questões femininas, né? Então, essa linguagem, ela não nos serve, ela é completamente desatualizada, né? A questão da revitimização pelas autoridades, e aqui no Brasil, nessa semana, nós tivemos a edição de uma lei chamada Mariana Ferrer, que é justamente para coibir a violência institucional, né? Quem quiser mais informações, no nosso Instagram da BMCJ São Paulo, a gente faz um acompanhamento legislativo, a gente está sempre publicando as atualizações, e seria muito bacana muito interessante ter as colegas de Portugal também partilhando dessa troca. Então, e um outro aspecto é a vergonha e o desejo de esquecer. Quer dizer, quando você tem uma violência doméstica e familiar, você tem um álbum de família, você tem um marido, você tem carinho, todos esses aspectos familiares não é como tratamos de outro tipo de violência. Quando eu trabalhava nos casos de crimes comuns, nos crimes de tráfico, de roubo, muitas vezes a vítima ela vem, que a gente costuma dizer, com sangue nos olhos, com vontade de denunciar. A vítima de violência doméstica, ela não é como uma vítima de um roubo, de um tráfico, ela não quer expor essa intimidade, isso é ruim, isso é uma forma de dizer que a construção daquele seio familiar fracassou, não teve sucesso. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos da vítima. E qual que? Eu falei que tinha uma boa notícia, porque a gente traz muitas notícias difíceis, mas a boa notícia é que a Lei Maria da Penha contempla as medidas protetivas. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha são as seguintes: o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato, a proibição de aproximação, a proibição de frequentar determinados lugares, a suspensão e restrição do porte de armas, em casos mais delicados e mais complexos, a suspensão e restrição de visitas aos dependentes menores e a proibição de divulgação de imagens em redes sociais. Nós temos um estudo aqui do Ministério Público de São Paulo que foi feito, que em 97% dos feminicídios que ocorreram no estado de São Paulo, nenhuma dessas vítimas tinha medida protetiva deferida. Então, esse é um indicador bastante interessante no sentido de que, tendo medidas protetivas deferidas, há uma proteção maior para a vítima, né? Porque a maioria delas não tinha nenhuma medida protetiva deferida. Então, as formas de violência contempladas na Lei Maria da Penha são diversas: a sexual, a moral, a virtual, a patrimonial, a física, né? E todas essas formas de violência que a gente já conhece, mas muito especialmente no feminicídio, que chama atenção quando a gente pensa sobre o crime de feminicídio, e aí a legislação nos trouxe essa possibilidade dessa qualificadora, que faz com que a pena seja mais grave em casos de homicídio de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, né, que é justamente o feminicídio. Nós vemos isso como uma última escalada de violência na cadeia de crimes menos graves. Por isso que nós temos que ficar bastante atentas aos crimes mais entendidos como menos graves, porque a gente nunca sabe quando esse menos grave vai se tornar mais grave. Então, no menor sinal de violência psicológica, então, no xingamento, diminuição de autoestima da mulher, ameaça de morte, todos esses indicadores já começam a sinalizar que há algo que precisa ser feito. Então, uma medida protetiva no início da cadeia criminal pode evitar um feminicídio. E por que a gente ouve muito quando a gente trabalha pelo interior, dando palestras, conversando com as pessoas? Ah, mas por que tem uma lei Maria da Penha? Devia ter a lei Mário da Penha. Ah, por que tem o feminicídio? Não precisa feminicídio, já tem o homicídio, por que precisa feminicídio? E nós temos que realmente refletir
e reafirmar que é preciso nomear esses crimes para que eles sejam coibidos. É importantíssimo termos o nome, Maria da Penha. Precisamos ter o nome, feminicídio. Com certeza, nós temos o sonho de que isso não seja mais preciso, tanto no Brasil quanto em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Mas o fato é que na construção social da nossa sociedade atual, isso ainda é imprescindível, né? Então, se nós temos esses índices tão alarmantes de violência contra a mulher, a única forma de coibi-la é nomeando os crimes exatamente como eles são. O Brasil desenvolveu as diretrizes nacionais do feminicídio e é um documento bastante interessante, eu posso depois disponibilizar para a associação, né, que é o modelo de protocolo do escritório da ONU com a embaixada, com apoio da embaixada da Áustria, que fez um protocolo com diretrizes para investigar, processar e julgar crimes com perspectiva de gênero e mortes violentas de mulheres, né? E por que é importante a gente ter uma perspectiva de gênero na investigação, no processo e no julgamento desses crimes? Porque o feminicídio constitui um episódio de morte evitável, né? Nós poderíamos ter coibido aquela morte. Mas, Fabiana, como eu poderia ter coibido aquela morte? Como, por exemplo, deferindo medidas protetivas efetivas. As mulheres, elas não são afetadas pela violência da mesma forma que os homens, né? Nós sabemos que as mulheres morrem dentro de casa, os homens morrem nas ruas. Então, isso são dados que nós conhecemos. Então, a forma de análise desses casos e a persecução, a investigação, o processo e o julgamento desses casos, ele tem que ter uma outra análise. A violência de gênero, ela é um problema social que se conecta a outras violações de direito que justamente afetam o desenvolvimento livre e saudável de mulheres e meninas no mundo todo. Então, por que essas mulheres morrem, né? As mulheres morrem por sentimento de posse, por controle sobre o corpo, sobre autonomia, sobre o desejo da mulher, por limitação à sua emancipação profissional, econômica, social e intelectual, por tratamento da mulher como objeto sexual, por manifestação de desprezo pela mulher e pelo feminino. Então, os aspectos de crime de feminicídio, eles são aspectos de gênero, são aspectos que têm relação com a condição dessa mulher ser mulher. Não é incomum em investigações e crimes de feminicídio, que eu já acompanhei casos desde o início da investigação, que haja mutilação, por exemplo, do rosto da mulher, que haja mutilação das partes genitais daquela mulher, dos seios, da parte genital da mulher. Isso é uma forma do agressor dar um recado para a sociedade. Eu não quero apenas matar, eu quero matar essa mulher por ela ser mulher. A partir do momento que eu desconfiguro o rosto dela com uma faca, com um canivete, com um tiro, eu estou tirando a própria identidade daquela mulher. Isso é um recado. E é um recado que tem uma relação absolutamente intrínseca com a forma de construção da nossa sociedade e com a permissão à violência doméstica e familiar contra as mulheres e meninas, e que tem uma relação com um discurso político também. É por isso que eu comecei a minha conversa, que é uma irresponsabilidade de pessoas que detêm o poder em fazer esse tipo de discurso que possa afetar a vida das mulheres. Então, a gente pensa em algumas tendências, agora já caminhando para o final da nossa conversa, né? Então, as tendências que a gente vem pensando aí nos últimos anos é trabalhar a questão da prevenção, né? Então, a questão da prevenção com assistência interdisciplinar às mulheres e aos seus filhos, né? Com o trabalho com a igualdade de gênero na educação, com o combate à tolerância social, ao estupro, com o aumento da participação política das mulheres, que é fundamental, né? Porque a legislação se transforma também pelas mãos das mulheres. Com certeza que não são todas as mulheres, né? Existem mulheres que não têm uma visão e uma sensibilidade de gênero. Nós precisamos de mulheres que tenham essa visão e essa sensibilidade de gênero, essa sensibilidade social,
né? E a sociedade, ela precisa se reconhecer como parte desse problema para que ela possa ser parte da solução desse problema. Então, eu chamo a atenção à responsabilidade social das pessoas. Esse não é apenas um problema da Associação Portuguesa de Mulheres de Carreira Jurídica, ou da psicologia, ou da assistência social. Esse é um problema da nossa sociedade. Então, a sociedade precisa compreender isso para que ela seja chamada também à sua responsabilidade. É importantíssimo para prevenir o feminicídio reconhecer os sinais iniciais de violência psicológica, porque ele é quando a luz amarela soa para antes de vir a luz vermelha. Então, a violência psicológica. Não se faz política pública, isso eu falo toda vez, não se faz política pública para a mulher no sistema de justiça, seja do Ministério Público, da magistratura, da delegacia, seja no sistema, no aparato psicossocial de apoio às mulheres, sem dotação orçamentária. Nós ainda temos muito essa cultura de política para a mulher é benemerência, é chazinho, é puxadinho, é uma coisa que não é profissional, né? E isso a gente aceita. Então, o governo brasileiro cortou completamente todas as verbas de todas as políticas brasileiras para a mulher, quase tudo, e nós não aceitamos, nós fincamos o pé em relação a essas políticas, porque são essas políticas que vão fazer com que a gente possa transformar o sistema, né? E não é à toa que nós perdemos 11 posições no índice de desenvolvimento de gênero, caindo 11 posições nos últimos anos em relação a essa questão. Então, e aí tem muitas outras, a intervenção com o agressor. Então, finalizando, nós temos que ter esse olhar de gênero para investigar, para processar e para julgar crimes de gênero. E a intervenção integrada, que realmente é bastante importante quanto a isso. Claro que a Malala sempre traz o que é o básico, todo mundo sabe, mas a gente precisa repetir, né? Que é pegar uma caneta, um livro, que essas são as armas nossas mais poderosas. Então, o recado que fica aqui é uma campanha que eu participei com a cantora Paula Lima aqui do Brasil, que é muito talentosa, e fico aqui o meu contato de e-mail, meus agradecimentos à Associação Portuguesa de Mulheres de Carreira Jurídica. Muito obrigada, Fabiana, pela sua magnífica exposição, brilhante como sempre, aliás, e muito obrigada por chamar a atenção para a necessidade de mudarmos o discurso jurídico e essa necessidade que passa também pela reconfiguração dos conceitos jurídicos, dos conceitos com que lidamos todos os dias, porque esses conceitos têm que passar a servir a realidade que queremos construir. E ao mudarmos justamente a esfera de compreensão desses conceitos, estamos a contribuir para mudar a realidade. E essa é uma tarefa nossa, de juristas, mas não é uma tarefa específica das mulheres, é uma tarefa de toda a sociedade. E é justamente a noção de que a ruptura deste ciclo de violência, a ruptura desta situação em que a violência aparece legitimada pelo direito, não é uma responsabilidade específica das mulheres, mas é uma responsabilidade da sociedade e do poder político enquanto tal. E este é um dos pontos em que a instituição de um Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres pelas Nações Unidas é importante para justamente chamar a atenção sobre isso. Eu não queria terminar este nosso primeiro seminário sobre feminicídio sem dar oportunidade às pessoas que estão a assistir de colocar quaisquer perguntas que queiram às nossas oradoras, podendo fazer através desta funcionalidade do Q&A para
que possa haver algum debate sobre estas matérias. E enquanto não surge a primeira pergunta, eu queria começar por dizer que primeiro debate, porque naturalmente se irão seguir outros, designadamente, isso queria desde já adiantar, com uma juíza, com a participação de uma juíza do Supremo Tribunal do Equador, que tem uma experiência muito interessante na forma como o Equador se lida com o feminicídio e à qual gostaríamos de juntar uma experiência europeia e poder começar a construir também este nosso edifício, a alteração do nosso edifício jurídico. Mas, não havendo aqui nenhumas perguntas, eu não queria, eu irei fazer ao contrário, irei perguntar, acabou de surgir uma pergunta para a doutora Fabiana Paes, que é a seguinte: quais das políticas públicas tomadas pela ministra Damares Alves ajudaram nesta questão? E as medidas tomadas na pandemia, nomeadamente em São Paulo, fizeram com que os casos aumentassem? Doutora Fabiana Paes, quer responder? Sim, com prazer. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta bastante importante, né? Infelizmente, assim, pelo que eu pude estudar nos últimos tempos, algumas políticas públicas brasileiras bastante importantes, significativas, a exemplo da Casa da Mulher Brasileira, que eu ressalto ser um equipamento, não sei se todas as colegas conhecem, mas é um equipamento que concentra Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Delegacia da Mulher, atendimento psicossocial, acompanhamento para o trabalho, acompanhamento para o abrigamento imediato. Fizeram mitigar essa política e eu já estive visitando diversas casas da mulher brasileira com bastante reclamações no Brasil todo, pelo corte de verbas que houve em relação a essa política nacional. Então, políticas nacionais que dão certo, como delegacias da mulher, como Casa da Mulher Brasileira, são políticas que precisam ser fortalecidas com verbas. Na questão de direitos sexuais e reprodutivos, também deixo a minha crítica bastante severa em relação a uma jovem menina vítima de estupro de 10 anos de idade, que foi severamente perseguida aqui no Brasil porque necessitava fazer um aborto legal. Isso não isso vai contra a Convenção da Criança, vai contra a Convenção de Direitos Humanos, contra a Convenção CEDAW e contra todos os mecanismos de proteção da Constituição Federal Brasileira e a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas atitudes anti-direitos humanos praticadas por quem se diz ministro dos Direitos Humanos brasileiro é bastante preocupante. No estado de São Paulo, existe um equipamento, por ser o estado mais rico da federação, nós já temos uma estrutura bastante fortalecida de defesa das mulheres, mas com certeza também no estado de São Paulo há muito a melhorar e a ser implementado. Né? Então, essa fiscalização ela precisa ser contínua. Inclusive, o escritório de promotoria que eu trabalho é o escritório que fiscaliza a cidade de São Paulo e os seus equipamentos. Então, sempre que há corte de verbas, há reclamações, nós, como promotoras, nós temos essa possibilidade dentro da lei brasileira, no âmbito difuso e coletivo, não é no âmbito criminal, de fazer essa intervenção e essa interlocução com o poder público local. Então, há muito a ser feito ainda, com certeza, também. Agora, níveis de preocupantes como incitar perseguições a meninas de 10 anos que tenham sofrido estupro, isso eu não vi em termos estaduais, isso eu vi em termos nacionais. Muito obrigada, Fabiana. Está aqui uma outra pergunta, mas no bate-papo.
Gostaria que as oradoras se pronunciassem sobre a importância da formação de profissionais e se as reformas legais são suficientes. Começava por dar a palavra à doutora Madalena Duarte sobre esta questão. Ok. Ora bem, começo pela formação. A formação é fundamental. É uma formação que idealmente, na verdade, devia ser inserida desde logo nas faculdades, nos currículos das faculdades, para não termos um ensino do direito ainda tão conservador e tão fechado na própria lei, e deveria ser feita numa ótica não só de direitos humanos, mas de direitos das mulheres, de questões de género, que acabam por ser transversais a várias áreas do direito. Estes estereótipos de género de que eu falava aqui, temos analisado de facto mais relativamente ao direito penal, mas estão muito vincados também na família menor, na questão da compensação, das indenizações, e, portanto, seria muito de salutar que assim acontecesse. É certo que têm vindo a ser feitas formações dirigidas especificamente às questões da violência doméstica, e nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas que estamos vigilantes sobre esta atuação do direito, em regra, congratulamos-nos muito por estas formações. Mas mais do que saber se estas formações existem ou não, já para profissionais, eu estou mais preocupada com os conteúdos dessas formações, ou seja, não é particularmente útil replicarmos aquilo que já é dito nas faculdades e que não tem esta perspectiva de género de que eu falava. Já não digo perspectiva feminista, porque é um conceito muito temido, mas que deveria ser inserido mais vulgarmente e usualmente no nosso vocabulário. Portanto, uma formação para os profissionais é fundamental, mas deve ser, a meu ver, transdisciplinar e não deve ser dada única e exclusivamente por pessoas relacionadas e ligadas ao mundo do direito. O exercício que estamos aqui a fazer, por exemplo, é particularmente útil, parece-me. Portanto, relativamente à formação, há outros pontos, mas seria para mim uma questão fundamental, sublinhando novamente a importância que das próprias faculdades repensarem os seus currículos. Felizmente, algumas já o começam a fazer. Depois, no que se refere ou não. Eu, na minha tese de doutoramento, fiz uma distinção entre a justiça de baixa intensidade e a justiça de alta intensidade. E o que é que eu quero dizer com isto? A justiça de baixa intensidade procura resolver os casos específicos de violência que chegam até si, procurando contribuir para a diminuição do problema da violência doméstica. Portanto, vai sobretudo ao encontro dos objetivos de prevenção especial, digamos assim. Portanto, o direito procura gerir aqueles conflitos específicos. E, para isso, a legislação que temos, eu creio que é suficiente quando bem aplicada. O que acontece muitas vezes é que, de facto, estas práticas, algumas práticas fazem com que o possivelmente potencial transformador de alguma lei possa ser capturado por práticas mais conservadoras. Agora, o que eu acho que seria útil seria então uma justiça de alta intensidade, que exige que, de facto, os tribunais e os seus profissionais compreendam e lidem com a violência doméstica como uma violência de género, que tem origem e que reproduz relações patriarcais. E, portanto, nesse sentido, eu acho que ainda há muito a fazer, nomeadamente
desde logo, e pegando naquilo que a doutora Teresa Fério disse há pouco, renomeando algumas questões, alguns conceitos que nós temos, como aquele que acabei de usar de violência doméstica. Muito obrigada, doutora Madalena Duarte. Doutora Maria Amália Gradim Teixeira, quer dizer alguma coisa sobre este ponto? Gostava de referir, reforçar o que foi dito e analisando também numa perspectiva psicológica. A formação dos profissionais é absolutamente fundamental. Não podem continuar, por exemplo, a ser aplicados questionários de avaliação de risco por pessoas que desconhecem em absoluto a importância daquele questionário de avaliação e as suas características específicas de análise e de ponderação de risco. Isto é só um exemplo. Não podemos continuar a ter, e eu preocupo-me nomeadamente quando falamos do nosso país, ele é pequeno, mas tem zonas geográficas onde eventualmente os estereótipos e as crenças são extremamente vincadas. E a título de exemplo, e falando até num dos relatórios avaliado, um guarda nacional republicano de uma determinada zona sugeriu ao agressor que fosse andando, quando na prática ele estava a perseguir a vítima, e aconselhou a senhora a ir para casa calmamente, que tudo iria correr pelo melhor. Portanto, e a formação é necessária aqui, através da desconstrução dos estereótipos e das crenças da dita sociedade patriarcal em que vivemos e também nas escolas. As jovens, as nossas jovens, têm que perceber que não ter privacidade no que diz respeito, por exemplo, à utilização do telemóvel já é uma forma de agressão. E o zango-me contigo se não fizeres ou deres isto, também é uma forma de agressão. Portanto, se por um lado é necessário educar e empoderar desde muito cedo nas escolas, é também fundamental educar ou por outra formar os profissionais que lidam diariamente com estes casos e de uma forma transversal, porque eles são muitos, há muitos intervenientes e que não trabalham em rede, como eu também referi há pouco. Quanto à legislação, pelo que me foi dado a observar, é preciso que ela seja efetivamente aplicada. Há só aqui um tema, e que por acaso congratulo-me de ter visto na Lei Maria Penha, que é o facto de, ainda hoje, uma mulher que queira fugir, entre aspas, do agressor, tem que pegar numa criança e ir para uma casa de acolhimento, porque no intervalo não há uma medida específica para afastar o agressor de casa. E, portanto, eventualmente, temos mesmo, não é eventualmente, acho que é uma necessidade muito objetiva de haver um trabalho multidisciplinar, que de resto, ao qual eu gostaria e vou com certeza dar sequência através do ISPA e com a equipa que lá trabalha, nomeadamente com o professor José Ornelas, porque é fundamental pegarmos nestes temas numa ótica transversal. Muito obrigada, doutora Maria Amália Gradim Teixeira. Eu queria também meter a minha curiosidade nesta pequena discussão sobre este aspecto específico para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é óbvio que a formação é absolutamente essencial. Isso é algo que se mete pelos olhos dentro de quem quer que seja. Mas o aspecto principal, penso que é aquilo que a professora Madalena Duarte referiu, é o teor dessa formação.
E o teor dessa formação, neste momento, ou mais concretamente, a partir do dia 1 de agosto de 2014, passou a ser, e da interpretação que eu faço do artigo 6º da Convenção de Istambul, confesso que o interpreto no sentido de que passou a ser ilegal não dar formação sem que esta tenha uma perspectiva de género. Designadamente, como é óbvio, não me estou a referir apenas às questões da física ou da química, mas estou-me a referir concretamente às questões sociais e, máxima, ao direito. E, portanto, todo e qualquer plano curricular que não equacione as questões jurídicas, todas elas, desde as questões conceituais mais intrincadas que possam existir no direito, às questões mais simples que possam existir no direito, como, por exemplo, a utilização de expressões aparentemente anódinas, como do homem médio. Eu, quando vejo uma coisa escrita nessas de um acórdão e tenho possibilidade, pergunto a um dos meus colegas, desculpa lá, mas o homem médio quem é? Porquê é que foste escolher uma personagem de ficção? Porque não puseste o Pai Natal, por exemplo. Nós temos que saber contextualizar a realidade, encarar a realidade, mas encará-la sob uma perspectiva de género, porque se o não fizermos, estamos efetivamente a encarar a realidade, a conceptualizá-la, sobre uma perspectiva que nos prejudica. E, mais do que ninguém, creio eu que Aura Faccio estudou e trabalhou bastante bem este tipo de conceitos. E remetia para ela todas as questões, para o estudo de todas as questões relativas a este ponto. Deixo para o fim a doutora Fabiana Paz, porque lhe quero juntar aqui uma outra questão que foi posta também aqui no bate-papo, que é a ligação disto que vimos falando agora, justamente com a lei Mariana Ferrer, que falou há pouco, e pedindo desde já, em nome da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que nos faça chegar o articulado desse diploma, que me parece ser particularmente importante para todas as questões que nos ocupamos. E dou-lhe a palavra. Obrigada, doutora Tereza. A questão é bastante importante, né? Inicialmente, talvez há uma polêmica em relação à lei da Mariana Ferrer, muito especialmente quanto à questão de ser esse estatuto legislativo realmente necessário, se dentro da principiologia do direito já não haveria essa proteção à vítima, né? Se faz necessário esse instrumento. De qualquer forma, muitas juristas já estão se manifestando favoravelmente à necessidade desse estatuto pelo status atual da praxe brasileira. Mas mais para frente eu posso aprofundar essa discussão e mandar algum material para a Associação Portuguesa em relação a essa questão. Só retomando a pergunta anterior que foi feita em relação à formação jurídica, eu gostaria de ressaltar que eu tive a oportunidade de terminar o meu mestrado na Austrália e verificar que na formação australiana já se faz essa interlocução entre as várias disciplinas. Então, dentro da carreira jurídica, o que não é tão comum aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, mas não é tão comum no Brasil, mas dentro da carreira jurídica já se estuda questões de sociologia, por exemplo, como o feminismo jurídico, questões de gênero, questões de discriminação. O direito antidiscriminatório já era, há alguns anos atrás, quando eu fiz meu mestrado, já era aprofundado e de forma transdisciplinar. Então, era possível um estudante de direito
concluir uma matéria fazendo uma matéria na psicologia, na sociologia, na história. Eu acho bastante interessante essa forma de estudo mais amplo, porque justamente abre esse horizonte. E no aspecto jurídico, eu queria ressaltar 2 tribunais aqui do Brasil. O primeiro é o TRF3, que está sendo comandado na Escola Superior por uma desembargadora, a desembargadora Terezinha, e a desembargadora Inês Soares, que fazem um trabalho maravilhoso de sensibilidade de gênero aqui no Brasil. A gente tem que também ressaltar as atividades importantes que estão funcionando. E a desembargadora Maria de Lourdes Rachid, do TJ de São Paulo, que também faz um trabalho bastante importante em relação à Comesp, a Comissão da Violência Doméstica e Familiar, que é justamente de sensibilização de gênero para magistrados. Eu já tive a oportunidade de participar de debates nas 2 escolas. Então, essa formação contínua de gênero dentro da estrutura do Ministério Público, da magistratura, isso fortalece o sistema de justiça e aproxima o sistema de justiça da sociedade. Tenho aqui agora uma pergunta para a professora Madalena Duarte, que é a seguinte: relativamente aos processos que analisou, pergunta-se se diretamente na sua investigação, se nos casos que analisou, entende ou não que a figura da suspensão provisória do processo é um recurso incongruente, se não anacrónico e abusivamente utilizado, especialmente pelo MP, nesses processos. Ora bem, nas entrevistas que temos feito, não particularmente neste estudo, mas em estudos anteriores, em que abordámos esta questão da suspensão provisória do processo, não há as opiniões não são propriamente consensuais. Mas os argumentos a favor da suspensão provisória do processo, em regra, têm a ver com o facto de se poder, de algum modo, conceder ou ir mais ao encontro daquilo que será a vontade da vítima e que há possivelmente maior poder negocial, e também que pode ser um instrumento importante no caso sobretudo se o Ministério Público intuir que o caso não é forte o suficiente para ir a julgamento. Ora, eu tenho um grande ceticismo relativamente à suspensão provisória do processo, por várias razões. Em primeiro lugar, porque, como nós vimos, os casos de femicídio têm muitas vezes no seu lastro precisamente questões de violência doméstica que foram desvalorizados. Contrariamente àquilo que se possa pensar, estes casos que terminam em femicídio, muitos deles não têm episódios que, se fossem considerados suficientemente graves para haver uma condenação, por exemplo, por violência doméstica num julgamento. Portanto, temos de calcular isso. Depois, o argumento da capacidade negocial, parece-me que pode haver uma maior capacidade negocial, mas para o agressor, não é para a vítima, porque a assimetria de poder mantém-se, obviamente. Por isso mesmo é que, quando é proposta a suspensão provisória do processo, normalmente os agressores têm logo um grande entusiasmo na sua participação, porque evita, obviamente, que vão a julgamento. Depois, parece-me também que não temos ainda, possivelmente, uma rede que permita uma suspensão vigiada e acompanhada de medidas que sejam efetivamente dirigidas ao agressor e à transformação do seu comportamento. É certo, há programas, mas enquanto não houver estudos de follow-up que me permitam pessoalmente perceber a eficácia desses programas e dessas medidas, este meu ceticismo, digamos assim, continua. E finalmente, acho que também o recurso crescente e frequente a esta medida, creio que, num certo sentido,
passa uma certa mensagem de desvalorização deste tipo de crime, por alguma razão se resiste à mediação penal, e acho que é uma boa resistência, e portanto se recorrermos muitas vezes a esta figura, de facto não, é preferível que uma não condenação, certo, é preferível, mas aqui a ideia será então procurar provas fortes, e não propriamente recorrer a este mecanismo que acaba por não dar à sociedade, não transmitir uma mensagem à sociedade suficientemente forte de não tolerância para com este tipo de atos. Muito obrigada. Eu permitir-me acrescentar um outro aspecto, que é o próprio regime jurídico, a própria disciplina jurídica da figura da suspensão provisória do processo, ter uma especial configuração para o crime de violência doméstica que me parece perfeitamente esdrúxula, para ser gentil. É aqui uma questão que não é exatamente uma questão, de avaliar para quando dar prioridade ao crime de violência doméstica familiar em Portugal. Apresentei queixa no ano passado, em julho, por agressão, que levou uma intervenção hospitalar e ainda não foi chamada ao Ministério Público. Nota adicional, sou funcionária da PJ. Faz lembrar o velho ditado de em casa de ferreiro, espeto de pau. Naturalmente que a única coisa que se poderá dizer, uma vez que isto não é exatamente uma pergunta, é aconselhar esta senhora a rapidamente recorrer aos serviços jurídicos de um advogado ou de uma advogada para poder ver os seus direitos devidamente tutelados. E não havendo aqui mais perguntas e estando nós perigosamente fora da hora que tínhamos fechado, eu estou agora aqui a tentar ler uma pergunta que chegou neste momento. Isto também não é exatamente uma pergunta, é um comentário. Eu queria dar por encerrado este primeiro seminário sobre o crime de feminicídio, agradecendo muito a cada uma das participantes e muito particularmente à doutora Fabiana por estar do outro lado do chat, do outro lado do Atlântico, e não obstante ter acedido a juntar-se a nós. Agradecer a participação da doutora Madalena Duarte, porque é sempre muito importante, não só a sua participação em termos pessoais, mas também a participação do SES em todas estas questões que tratamos, e naturalmente da doutora Maria Amália Gradinho Teixeira, que como laureada do prémio, não só recebeu, creio que já foi feita a transferência, o prémio pecuniário atinente ao prémio, como a partir deste momento, de acordo com o regulamento, ganha a qualidade de membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, membro agregado, uma vez que membro efetivo está reservado para as pessoas que são juristas, mas os membros agregados trabalharão na medida da sua vontade e disponibilidade, tanto ou tão mais que qualquer outro membro efetivo. Quero despedir-me de todas vós e de todas as pessoas que assistiram aqui ao nosso seminário e dizer que ele está disponível a partir deste momento, a partir daqui a bocadinho, está disponível no canal YouTube da APMJ para poder ser visualizado por quem assim o queira. Muito obrigada e até breve. Obrigada.